Amado, nós vamos dar continuidade a uma palavra que eu iniciei algumas semanas atrás, baseado em 1 Samuel capítulo 30, e eu quero dar continuidade, porque as lições que aprendemos nesse texto são tão preciosas, eu não quero deixar de repartir com você, na certeza, na convicção, de que essas lições que aprendemos com Davi, nessa porção da Escritura, vai abençoar você, vai fazer diferença na sua vida, vai tocar no teu coração, vai acrescentar muito na sua vida. Amém, queridos? Amém? Estão comigo, gente? Ok? Então, lembra aí, não vamos voltar à leitura do texto, mas toda a conversa que teremos hoje também está baseada em 1 Samuel, capítulo 30, ok? Tem algo precioso relacionado à temática de hoje, embora o tema geral da mensagem é o mais importante dois, né? Eu vou dar continuidade aqui, mas o tema específico, o segundo ponto, só o segundo ponto da mensagem que eu tenho preparado, que eu preparei, que eu quero repartir contigo. E o tema é muito simples: lute as guerras que são suas e não as guerras dos outros. É sobre isso que eu quero conversar com você, tá bom? Baixa a tua cabeça, vamos orar primeiro. Senhor, nós te agradecemos pela porção preciosíssima e poderosa da tua palavra, ali na experiência que Davi teve, junto com os valentes que o acompanhavam, em 1 Samuel capítulo 30, tantas lições poderosas, ó Deus. Queremos que nessa hora o teu Espírito ministre a cada um de nós. O Senhor conhece cada coração, conhece a nossa vida. Eu peço que no nome de Jesus, o Senhor ministre a cada um, segundo aquilo que o Senhor sabe, segundo a individualidade de cada um, segundo o que cada um precisa no coração. Ó Deus, o Espírito Santo fala, Senhor, fala e aplica as tuas verdades, os teus ensinos, aplica de maneira pessoal as tuas verdades nessa hora. E te agradecemos, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Iniciando, muda o slide, por favor. Nós falamos há algumas semanas atrás sobre o primeiro item, que foi a coisa de fato mais importante, que é: ame a Deus, mais a Deus do que o ministério ou as bênçãos. E nós passeamos naquela mensagem, dando algumas ênfases. As ênfases foram: amar a Deus também é uma decisão. Os que amam a Deus terão o céu a seu favor com provisão. Os que amam a Deus serão levados a vitórias e bons resultados no serviço. E os que amam a Deus experimentarão manifestações da Trindade. E os que amam a Deus que são mais que vencedores. E a conclusão foi o seguinte: amar a Deus é ter uma questão pessoal com Deus e tem a ver com conhecer a Deus e a sua palavra, ter intimidade, se dar a conhecer e dedicar tempo na relação com o Senhor. A partir daí, então, nós, pensando em Davi naquele momento, o segundo ponto, que é o ponto de destaque hoje, lute as guerras que são suas e não as guerras dos outros. Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: Davi estava lutando as lutas de Ax, que era um rei de Gade, um dos reis filisteus, e ele ficou 1 ano e 4 meses lutando aquelas lutas, e numa ocasião, que está registrado em 1 Samuel capítulo 30, ele volta para casa na cidade de Ziclag, e a sua família, a família de todos os seus soldados, tinha sido sequestrados, porque ele estava lutando uma luta que não era necessariamente dele, era a luta do rei Ax e do povo filisteu. E quando ele se pôs a fazer o que ele não necessariamente precisava fazer, aí ficou descoberto, a própria vida ficou descoberta, a família ficou descoberta, e ele depois precisou se redirecionar para resgatar aquilo que foi perdido, porque ele estava gastando tempo, energia e esforço para fazer algo que necessariamente ele não tinha de estar fazendo. Amém?
Então, às vezes, a gente gasta energia demais em algo que Deus não está pedindo para a gente fazer. Esse quadro todo jogou Davi e os seus soldados numa situação de esgotamento. Quando eles voltam e entram na crise, na angústia de ver a sua cidade queimada, vocês lembram da história, Davi clama ao Senhor, teve uma confusão, queriam apedrejar Davi, mas Davi busca Deus e Deus orienta ele a ir atrás. Ele pergunta se ele deveria ir atrás para resgatar as famílias. Deus diz que sim, só que ele não sabia como, e Deus dá também uma oportunidade em que ele se encontra com o egípcio, e assim o egípcio conduz ele ao local onde estava o exército inimigo dos amalequitas. Mas há um detalhe nesse movimento de Davi e os seus soldados para ir em busca do exército e resgatar a sua família, que é o esgotamento. Davi e 600 soldados. No caminho, quando eles sabiam a direção, eles pararam num ribeiro. E 200 dos 600 soldados não suportaram o cansaço. E por esgotamento, acabaram pedindo para Davi ficar no ribeiro. Esses 400 que sobraram é que seguiram na missão para resgatar todas as famílias. Eles estavam cansados? Sim, eles estavam cansados. Eles estavam exaustos. Mas sobrou energia. Tinha uma reserva de energia nesses 400 soldados, que foi a energia que eles utilizaram para completar a missão e fazer o resgate de todas as famílias. No entanto, todos estavam cansados e boa parte deles exaustos, ao ponto de não conseguirem cumprir a missão, de não conseguirem investir tempo e esforço no resgate da sua família. Então, o destaque que eu faço aqui é o esgotamento. Quando a gente está fazendo o que a gente não precisa fazer, quando a gente está fazendo o que os outros poderiam estar fazendo, quando a gente está fazendo e gastando energia numa luta, numa guerra que não tem a ver conosco necessariamente, a gente vai gastar energia boa em coisa desnecessária. A gente vai gastar nossa energia, às vezes energia emocional, energia física, energia espiritual, dinheiro. A gente vai consumir os nossos recursos naquilo que Deus não está pedindo para a gente fazer. Isso aconteceu com Davi. E quanto a esgotamento, eu pensando um pouquinho sobre a temática do esgotamento, como às vezes nós ouvimos as pessoas. Hoje é comum a gente ouvir as pessoas: estou muito cansado, estou trabalhando demais, no meu dia precisava ter 30 horas, precisava ter 35 horas, 24 horas não dá. Meu filho, se você não consegue fazer o que você tem que fazer em 24 horas, você está fazendo coisa que você não devia estar fazendo. Deus fez os 24 horas e Deus não sacaneou ninguém. Deus não aprontou com ninguém. Deus não se divertiu com ninguém. Deus deu tudo que a gente precisa para fazer, tudo que a gente precisa fazer no tempo que a gente tem. E se alguma coisa não está dando, é porque a gente é que está atrapalhado. A gente é que está fazendo coisa que não precisava. Amém, gente? Vocês estão comigo? Vocês vêm comigo? Amém? Então vem comigo. Então, e isso gera esgotamento. Então, antes de você dizer: meu dia não foi suficiente, para e pensa. Porque se você falar isso para mim, eu ainda vou dar-lhe uma raquetada. O que você não devia estar fazendo que você está fazendo? E está se esgotando. E está gastando energia no que não tinha que gastar. E está faltando energia para o relacionamento familiar. Está faltando energia para orar. Está faltando energia e tempo para ler a Bíblia. Está faltando energia e tempo para investir nas suas ovelhas. Está faltando energia e tempo para assistir os seus liderados. Está faltando energia e tempo e dinheiro às vezes, porque de repente nessa história você acaba investindo dinheiro e gastando dinheiro no que você também não precisava. Né? E eu pensei aqui, o que é que de fato esgota a gente?
E não é só isso, não é apenas você estar fazendo algo que você não precisava necessariamente estar fazendo. Eu não quero ser rude, né? Porque às vezes o nosso esgotamento tem diversos motivos, e às vezes motivos de coisas que não estão resolvidas dentro do nosso coração, até motivos emocionais. E de fato, eu não quero ser rude o suficiente, porque resolver pendências emocionais, principalmente relacionadas ao passado, é uma caminhada de cura. E é preciso, de fato, um grande investimento, é preciso decisão, é preciso você romper muitas barreiras. Não é uma questão apenas de você deixar de fazer algumas coisas para sobrar mais tempo para outras. Se você tem algumas questões no coração não resolvidas associadas ao passado, pode ser que essas coisas estão sugando toda a sua energia do presente, coisas relacionadas ao passado, mas que estão sugando a sua energia do presente, mesmo que sobre tempo. Ok? Então eu pensei em 4 coisas que roubam a nossa energia, que produz um cansaço demasiado e ao ponto de chegarmos ao esgotamento. A primeira coisa que eu digo a você, que pode produzir esgotamento em nós, é o seguinte: cargas do passado. Cargas do passado que nós carregamos no presente. Uma delas, eu destaco, pendências relacionais, coisas que aconteceram lá atrás, envolvido com pai, com mãe, com tio, com tia, com vizinho, envolvido com antigos chefes, com antigos gerentes, envolvido com antigos pastores, antigos líderes, envolvido com pessoas, professores, autoridades e outros colegas, parceiros, seja quem for, não importa. Pendências relacionais não resolvidas do passado, que produziram mágoas, iras e sentimentos não resolvidos contra pessoas em nosso passado. E não aconteceu também no passado, no tempo que deveria acontecer, o exercício do perdão, o exercício redentivo do perdão. Então, se existe isso, é preciso fazer no presente, para romper essas bolas de ferro que ligam a gente no passado e que vai desgastando o nosso coração, vai desgastando a nossa alma, vai desgastando o nosso espírito, vai desgastando nossas emoções, vai desgastando a nossa mente, vai adoecendo a gente no presente, porque nosso coração ainda está ligado ao passado e tem mágoas, iras, ressentimentos ou qualquer outro nome que você pense, feridas, dores, injustiças, tudo coisa que aconteceu no passado, mas que ainda não foram resolvidas. Essas coisas nos esgotam. Puxar bola de ferro cansa. Esgota a nossa energia. Aí falta a energia no presente para você empreender, para você fazer o que você precisa fazer aqui de maneira saudável. Experimentando leveza, experimentando fluência, experimentando graça, experimentando presença de Deus, experimentando até resultados de todo o trabalho que você empreende. Quando eu usei a frase, a falta do exercício redentivo do perdão, de fato, como é que você resolve isso? Pelo perdão. O perdão tem um poder redentivo, né? Tantas vezes já pregamos aqui a respeito do poder redentivo do perdão. E não é emocional, embora é evidente, as emoções estão envolvidas no exercício do perdão, mas a priori não. É uma questão de obediência, é uma questão jurídica, porque o perdão não tem a ver com sentimento, tem a ver com obedecer uma ordem, tem a ver com uma necessidade de eu limpar o meu coração das ofensas de outras pessoas. Nunca tem a ver com o merecimento daqueles que nos ofenderam ou feriram o nosso coração, de receberem o perdão. Não é uma questão dos outros, é uma questão da gente limpar o nosso coração, da gente limpar a nossa alma, da gente limpar o nosso interior, da gente liberar a nossa mente dos pensamentos de desgosto,
dos pensamentos de ira, dos pensamentos de esganação, né? Porque às vezes você pensa em algumas pessoas, dá vontade de esganar o camarada, de esganar o cidadão. Então você libera a tua mente para não pensar em matar ninguém mais. Você se libera. Você não está mais preso àquela ofensa e você entrega essa pessoa para o Senhor, seja lá qual for o mal que ela tenha produzido na nossa vida. Pode ser um simples desrespeito, pode ser uma mentira, pode ser uma injustiça leve ou muito grave, pode ser uma injustiça, pode ser um roubo, pode ser a subtração de coisas importantes da sua vida, emocional, física, pode ser até um abuso sexual, pode ser o que for, não importa. Nós precisamos deixar o passado no passado e liberar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente dessas nhaca do passado. Como que a gente faz isso? Pelo poder do perdão. Quando a gente simplesmente declara em alto e bom som, para Deus ouvir, para os demônios também. Eu perdoo fulano de tal pelas ofensas que praticou contra mim. Eu libero ele da minha vida. Eu não quero mais bola de ferro. No nome de Jesus, você pega a espada do Espírito, passa nas correntes. Você pode até movimentar sua mão em exercício de fé e libertação. Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que me orienta a dar perdão. Você pega a espada e arrebenta todas as correntes que estão ligando você no passado e fazendo você gastar uma energia quase insuportável para arrastar bolas de ferro que você vem trazendo na sua vida. Mas não apenas questões relacionais. Há uma segunda coisa que também pode amarrar nossa vida no passado, que são as crenças de impotência, incapacidades, impossibilidades, ouvidas nas infâncias, que nos incapacita no presente. Você acreditar em coisas que disseram para você no passado que não são verdades, dessas do tipo, e às vezes até você ouve algumas ofensas desse tipo da própria casa, dos próprios pais. Você não é capaz, você nunca vai dar em nada, você não vai conseguir, o seu irmão é mais inteligente que você. Você vai ser pobre, nós nascemos pobres, essa é a nossa vida, a gente sempre vai ter dificuldade, luta por um salário mínimo, trabalha, faz o seu INSS, para no final da sua aposentadoria, quando você tiver lá, sei lá quantos anos, você ser aposentado com um salário mínimo, como se o mínimo fosse o nosso alvo, o mínimo fosse o nosso topo, o mínimo fosse aquilo que eu deveria esperar para a minha própria vida. Então, um limite muito baixo, os tetos muito baixos, sempre no nível do chão, sempre para baixo, sempre minimizado, sempre inferiorizado. Não, você não vai dar em nada, você vai ser sempre funcionário. O mundo se movimenta dessa forma, meu querido. O mundo se movimenta, as escolas se movimentam assim. O mundo prepara todo mundo para continuar sendo escravo. Mas Jesus nos liberta até disso. A gente aprende a pensar como filho do rei. A gente aprende a pensar como gente rica que nós somos. A gente aprende a pensar a partir do céu. A gente aprende a pensar como gente grande, a gente aprende a pensar como príncipes. Pelo amor de Deus, não se satisfaça com o teu salário mínimo. Há muita honra em você ganhar um salário mínimo no seu trabalho. Agora, quando você se acomoda nisso, gente, quando você se acomoda nisso, você está acomodando a sua vida, a sua alma. No mínimo do mínimo, você foi criado para arrebentar a boca do balão. Você foi criado para superação. Você foi criado e recriado em Cristo Jesus, para ir além, para romper barreiras, para não ficar minimizado do jeito que a mentalidade satânica quer. Você foi salvo por Jesus Cristo, a salvação é só o começo. Você pode voar, você deve voar, você precisa voar, porque Deus criou você para voar.
E às vezes no passado e nas infâncias, nas diversas infâncias que nós temos, a gente vai ouvindo coisas que vai convencendo a gente de que a gente não tem muito valor, de que a gente não é muito capaz, a gente não é muito esperto, e de que a gente vai ter que se contentar com o mínimo do mínimo mesmo. Não acredite nessas coisas. Porque será inevitável a comparação, será inevitável a inveja, vai ser muito difícil lidar com a tentação da inveja, porque você sempre vai ver gente voando. O importante é que você não nasceu para rastejar. Quem nasceu para rastejar foi a cobra, minhoca. Tem gente que tem unção de minhoca, né? Acho que não é unção de minhoca, se essa é unção não vem de Deus, né? Você nasceu, não foi para ser minhoca, filho. Para enfiar a cabeça no buraco. Você foi recriado em Jesus. Para ser águia, para ser leão. Para voar alto. E o Espírito Santo fala isso. Pensa grande. Você pode pensar grande. Até na vida emocional. Conhece aquelas moças que se contenta com um cara sem vergonha, safado, pilantra? Aproveitador? Estou falando alguma besteira aqui? Conhece aquelas moças? São lindas, são preciosas, são princesas, mas só namora ok? Gente do céu, menina, você é preciosa. Você é preciosa. Eu não estou desprezando quem quer que seja, todos têm a possibilidade de serem transformados em Cristo, de serem transformados e ser aquilo que Deus chamou para ser. Mas não é disso que eu estou falando de uma mentalidade que minimiza a si mesmo e acha que você nunca vai conseguir uma coisa boa. Sabe, do tipo, o cara mais bonito da escola sempre vai ter alguém. Os bonitos da escola sempre vai ter alguém para namorar com eles, vai sobrar os ruins. Então eu vou me contentar com os ruins. Não, moça. E os rapazes também. Os rapazes também. A moça que já beija todo mundo, a moça que já foi amassada por todo mundo, a moça que já ficou com todo mundo, é essa aí que, no fim das contas, vai ser desprezada e você vai pegar? Não. Posso falar dessa forma? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, gente. Não, você foi criado em Deus para ser muito mais. Você é precioso demais. Você é preciosa demais. Essas mentalidades tacanhas, minimizadas, contaminadas, adoecidas, elas amarram às vezes a gente no passado, esgotam a gente no presente, porque eu me sinto inapto no presente, eu me sinto incapaz no presente, eu fico me comparando com os outros no presente, e isso me traz angústia e sofrimento no presente. Eu posso me livrar dessas coisas todas. Eu posso me livrar dessas coisas todas quando você anda com Jesus e você passa a entender o que Jesus fez por você e o que Jesus fez de você. O que Ele prometeu para você, o que você pode ser nas mãos do Senhor e nas mãos do Espírito Santo. Você foi recriado em Jesus Cristo, passou pela cruz e pela ressurreição para voar nas asas como águia. E deixa Deus conduzir você. Amém, queridos? E com humildade ainda, porque nada disso que eu estou falando é um perfil de orgulho dentro do nosso coração, ou a gente achar que é melhor do que outras pessoas. Não é isso. Estou dizendo da cura da nossa identidade, estou dizendo da cura da nossa autoimagem, estou dizendo da cura da compreensão que eu tenho de mim mesmo. E eu passar a ver a mim mesmo com os olhos de Deus, a mim mesmo com as lentes do Espírito Santo, passar a ver a mim mesmo como Jesus me vê, como o Papai do céu me vê.
Amém? Essas coisas nos amarram no passado e essas coisas nos esgotariam. Se eu fosse preso a essas coisas todas. É possível nos romper com essas coisas? Sim, é possível. É possível por Jesus. Porque tem o Espírito Santo em você, em mim, em nós. O Espírito Santo é o poder de Deus que tirou Jesus da morte. É o poder de Deus que faz todas as coisas. O Espírito Santo é o poder de Deus. É poder, é poder. É poder, mas é poder que se movimenta, é dinamis, é movimento, é energia, é produção, é capacidade, é realização. Amém, gente? É o Espírito Santo em nós. É realização, é capacidade para realização. Basta pensar nos dons do Espírito. Eu vou chegar lá, vou falar um pouco sobre isso hoje também. Os dons do Espírito são capacidades, são porções de poder em nós para servirmos as pessoas, para abençoarmos pessoas, para ajudarmos pessoas a crescerem, ajudarmos pessoas a amadurecerem, ajudarmos pessoas a voarem, ajudarmos pessoas a experimentarem o máximo que se pode experimentar de Deus, o máximo que se pode experimentar de Jesus, o máximo que se pode experimentar da presença do Papai, da presença do Espírito Santo. É poder em nós. Quando eu me contento com aquilo que está no nível do mínimo, eu estou fora do padrão de Deus, eu estou fora da vontade de Deus. Eu estou fora da vontade de Deus. Amém, queridos? Então, é um exercício de libertação. Eu preciso ser curado na minha mentalidade, como eu me vejo. Como o mundo tem dito a meu respeito que eu sou, às vezes até a nossa família. Mas eu posso me libertar dessas coisas e aprender andando com Jesus, como Deus me vê. E eu ser a pessoa que Deus sonha. Amém? Essas coisas, elas nos amarram ao passado. Segunda coisa que traz esgotamento na nossa vida é pecado. E o texto de Salmo 32, versos 3 e 4, é um texto muito apropriado, quando diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Pecado esgota. Amado, pecado esgota. Como é que a gente resolve isso? Com perdão, com confissão, com pedido de perdão. Sabe, às vezes, nós somos tentados a não lidar com os pecados, aqueles que a gente ainda não confessou, os mais antigos, às vezes, coisas que aconteceram em momentos da nossa vida e que eu nunca falei com ninguém, eu nunca abri para ninguém, e eu convivo. Às vezes convivo com problemas e pensamentos de ira, pensamentos de comparação, pensamentos de vingança, pensamentos diversos, e são pecados. Mas isso é muito subjetivo, mas às vezes pode ter coisas que nós fizemos passado um roubo, uma mentira terrível, uma apropriação indébita, uma defraudação, uma ofensa, uma traição, uma infidelidade, pecados na área moral, vício em pornografia, sexo fora do casamento, coisas que estão escondidas e nunca falei, nunca confessei. Se o pecado permanece, ele vai roer os ossos. Os ossos são a estrutura da nossa vida. A nossa estrutura, a estrutura da nossa vida vai estar comprometida. O pecado vai roer os nossos ossos, vai roer as nossas estruturas, vai roer a nossa vida, vai prejudicar, porque o pecado enferma e o pecado emburrece. O pecado enferma e o pecado emburrece. O pecado cria-se, quando ele permanece, cria-se uma venda.
a gente passa a perder a percepção, a perspectiva, a gente passa a perder a sensibilidade por causa da presença do pecado da verdade. Perde a sensibilidade para com a verdade. Quando há pecado dentro de nós não confessado, ele tende a corroer, ele tende a ampliar, é como uma doença, é como um câncer. Ele tende a ampliar até o ponto de afetar a nossa sensibilidade de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai trabalhar para trazer convencimento na nossa vida, mas o pecado, quando não confessado, ele é uma estrutura que se levanta contra o conhecimento de Deus e cria resistência contra as verdades de Deus. De repente, essa pessoa que tem pecado não confessado, vai para a palavra de Deus e não consegue compreender devidamente a palavra. Ele vai orar, não tem dificuldade de sentir a presença de Deus. Ele não consegue se movimentar nos níveis de oração, de intimidade, de adoração, de confissão, de oração em línguas, de orar em espírito, de cantar em espírito. Ele tem dificuldade de se movimentar, de ter experiências com o Espírito Santo, êxtases, com o Espírito Santo sozinho no seu quarto. Não só quando estamos juntos com a igreja, no seu quarto, sozinho, só você e Deus, e lá você tem experiências de êxtase na sua presença. Tem dificuldade porque a estrutura de pecado é uma bola de ferro, amarra a tua espiritualidade, engessa a tua espiritualidade, prende a tua espiritualidade lá atrás, não deixa você avançar. Pecados não confessados. Eu já atendi pessoas que confessaram pecados e eu disse, agora você precisa confessar. Ele falou, de jeito nenhum eu vou fazer isso. Meu querido, a palavra de Deus fala assim, 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 lê esse texto. Fique em paz, não é ninguém daqui. Né? Eu li esse texto. Falei, meu filho, a palavra de Deus diz isso, a decisão está com você. Se você continuar nessa linha, eu só posso dizer que vai acontecer o que o texto diz que vai acontecer. Eu não sei até que ponto. De repente a coisa vai piorar muito e quando você precisar trabalhar para recuperar lá na frente, vai dar muito mais trabalho. Confessa. Confessa o que você tem que confessar agora e depois vem numa caminhada de cura e de restauração. Ele falou, não. Eu prefiro não. Eu falei, então a decisão está com você. Não tem problema. Tem problema para mim, para você tem. Porque não há cura sem confissão. Pecados não confessados são bolas de ferro que impedem a gente de voar e de crescer e de amadurecer e gera esgotamento, ok? No ministério está tão difícil. Não, não está não. Está não. Não está não. Servir a Deus, é tão caro. Caro é você ficar refém do pecado. Cara, você andar com pecado na mochila, isso esgota. Fazer a obra de Deus, não. Tem uns doidos que quando vai para lugares onde há perseguição, há algumas semanas atrás, aconteceu o aniversário de 45 anos de Missão Portas Abertas. Quem conhece Missão Portas Abertas? 45 anos no Brasil. Missão Portas Abertas, uma missão, alguns conhecem, tem a missão de cuidar da igreja perseguida no mundo. Onde tem países, onde tem perseguição dos cristãos, a Missão Portas Abertas, ela envia recursos, às vezes até financeiros, para esses lugares onde tem perseguição. E o trabalho deles é dar suporte e abençoar esses irmãos que estão debaixo de perseguição, que não conseguem confessar a sua fé de maneira pública. Nesse culto, nessa festa de aniversário, tinha uma jovenzinha que é coreana. Evidentemente não vou dizer o nome, não importa, porque também está sendo filmado. E ela contou muitas histórias de como eles são perseguidos lá. E contou várias histórias bem chocantes para nós que vivemos num país onde há liberdade ainda, e que seja assim, e que continue assim, né? E a gente
vive um cristianismo assim, bem sossegado, e ela contou tudo o que aconteciam. A única forma deles se reunirem para cultuar em buracos, nos cemitérios, em lugares impróprios, porque eles se escondem para se reunir. Às vezes, 2 discípulos de Jesus, quando entram, se escondem lá, quando estão somente eles, ali eles celebram, ali eles cultuam, ali é uma igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ali eles cultuam. E nessa festa, ela deu esse testemunho e ela também falou de um outro momento em que ela saiu, estava no Brasil há algumas semanas, e ela saiu pelas ruas e eles levaram, os brasileiros levaram essa irmã coreana para jantar, para comer em restaurantes e no mercado, no açougue, no shopping. E por onde ela andava, ela falava de Jesus. Ela, não importa, quem estivesse na frente dela, ela falava de Jesus o tempo inteiro, enlouquecidamente. Ela falava de Jesus para as pessoas. E depois ela, chocada, voltou para o irmão e falou assim, eu não entendo por que vocês não falam de Jesus para as pessoas. Porque lá na minha terra, o cristão tem isso como propósito na sua vida. Não importa o que aconteça, o risco de morrer é eminente, o tempo inteiro. O risco de sermos presos por causa da nossa fé é eminente. Mas nós nunca paramos de falar de Jesus. A gente corre risco de morrer o tempo inteiro, mas a gente não para de falar de Jesus. E aqui no Brasil, eu não quero chocar ou criar uma carga sobre você, eu estou repartindo o que eu ouvi também dessa pessoa, então. E ela disse assim, eu não vou ficar aqui no Brasil, eu não posso ficar. Não, mas aqui você pelo menos não é... Não, eu não posso ficar no Brasil. Eu tenho que voltar para a minha terra, porque lá eles precisam de mim. Aqui vocês não precisam de mim. Aqui já tem muito cristão. Mas lá eles precisam de mim. Mas lá você vai correr risco de morrer. Mas lá eles precisam de mim. Mas lá você vai poder só se reunir nos buracos. Sim, mas lá eles precisam de mim. Mas o risco é muito grande. Você não tem medo de perder a sua vida? Não, eu não tenho medo. Eu já morri com Jesus, mas lá eles precisam de mim. Então, de repente, é difícil ser cristão? Não, não é difícil. Correr riscos? Não, não é difícil. Trabalhar além da conta? Não, não é difícil, porque tudo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, vem poder de Deus para nós fazermos. A gente só se esgota quando a gente está fazendo o que a gente não devia estar fazendo. Mas para ser o que a gente precisa ser, há poder sim. Há poder suficiente para todos nós. E o problema não está com o ministério. O problema não está com a agenda. O problema não está nas atividades. O problema está em outra coisa. O que é que gera esgotamento? Uma terceira coisa que gera esgotamento. Deixa eu contar outra história. Um dos pastores coreanos também, que deu um testemunho, disse que estava num restaurante na Coreia do Sul, não é na Coreia do Sul, eu não lembro o país, mas ele estava num restaurante, num país onde há perseguição, e ele era cristão, estava no restaurante, e ele viu um outro irmão que veio, não era natural daquele lugar, e viu ele fechando os olhos e orando antes de comer. E ele viu aquilo. Em algum momento ele se aproxima e pergunta para esse rapaz, você é cristão? Ele falou, sim, eu sou. Ok, eu também. E eu notei, porque você fechou os olhos para agradecer o alimento. Não faça isso, porque se eles vissem, você seria preso, provavelmente torturado. Mas como assim? É assim aqui. Você seria preso e torturado. E a pessoa que estava conversando com esse cristão visitante, ele disse assim, mas faz muito tempo que não vejo um outro cristão. Eu queria convidar você
para a gente celebrar uma ceia juntos. Há muito tempo eu não celebro uma ceia. Ele falou, mas como? Não, nós não podemos pegar pão nem vinho. Nós vamos celebrar a ceia só na imaginação. Nós vamos imaginar que estamos pegando pão e comendo pão. Imaginar que estamos tomando um cálice com suco ou vinho, celebrando o corpo e o sangue de Jesus. E depois vamos orar um pelo outro. Ok. E cantar. E também não podia cantar as canções. Eles só podem sussurrar canções sem que ninguém ouça também. E num lugar mais ou menos afastado, eles celebraram uma ceia juntos, só na imaginação. Pegaram pão, comeram pão. Pegaram vinho, tomaram um cálice de vinho. E depois sussurraram uma canção, sem dizer a letra. Se despediram e depois se afastaram. É difícil ser cristão? É difícil fazer o que a gente é chamado para fazer? Não. Há poder. O que nos esgota é outra coisa. O item 3 é fazer o que não deveríamos estar fazendo. Quando se sabe o que fazer, porém, é dominado pela desorganização e pelas demandas situacionais, desarrumando as prioridades. Uma coisa é a pessoa que sabe quais são seus dons, sabe qual é o seu perfil, sabe quem é em Cristo, sabe qual é o seu chamado, poderia até escrever qual é o seu chamado, sabe qual é a sua área de paixão, o seu ministério, sabe para aquilo que Deus levantou você, eu sei para o que Deus me falou, eu sei, mas eu não estou envolvido nisso, eu estou fazendo outras coisas. E isso pode acontecer, às vezes, quando nós nos desorganizamos e saímos da nossa lista de prioridades, tiramos o principal foco do nosso chamado e passamos a atender como um incêndio, como o bombeiro apagando os incêndios, ou seja, lidando das demandas que vêm a cada momento, e eu me afasto da minha prioridade, me afasto da essência do meu chamado, da minha vocação, e acabo me envolvendo só com demandas situacionais. Aconteceu um problema aqui, eu foco ali e resolvo. Outro problema, aí o nosso dia, ele fica desorganizado, a gente se afasta da nossa prioridade, a gente acaba só apagando incêndio, e no final do dia, você resolveu um monte de coisa, mas termina o dia com uma sensação de missão não cumprida. Porque houve uma desarrumação, uma desorganização, você desprezou a tua lista de prioridades. Às vezes isso acontece na nossa vida, ok? E isso acontece comigo toda semana. Eu faço a minha lista de prioridades, mas eu atendo demandas. Pastor, isso aqui e tal, ok, eu deixo a minha lista aqui e atendo a demanda. Pastor, isso aqui e tal, eu deixo a minha lista aqui e atendo a demanda. Assim que eu posso, eu volto para a minha lista. Eu preciso voltar para a minha lista de prioridades. Eu preciso voltar para a essência do meu chamado. Eu preciso fazer e gastar mais tempo naquilo que tem a ver com a minha vocação essencial, o meu chamado essencial, os meus dons predominantes. Eu preciso gastar tempo com os meus dons predominantes. Aí isso me arruma por dentro, arruma minha cabeça, arruma meu coração. Então isso é uma coisa, às vezes nos esgotamos, porque a gente despreza a nossa essência, a nossa identidade, a nossa lista de prioridades, e a gente acaba se dedicando somente para apagar incêndio. Amém, gente? Estão entendendo? Mas tem uma quarta coisa, que às vezes suga a nossa energia, é não saber quem é, não saber o seu lugar, e não saber das suas potencialidades também. Porque você gasta a vida dando tiro para tudo quanto é lado, e não se sente realizado. Porque você ainda não soube descrever quem você é. Quanto a isso, nesse caso, o que pode acontecer é uma convivência com a sensação de inferioridade, inadequação e falta de realização pessoal. Nesse caso, amados, é muito importante você começar uma caminhada empreendedora, de você se descobrir
Descobrir quem é você no reino de Deus, quem é você no Evangelho, qual é o teu lugar na igreja, qual é o teu lugar na vida, qual é o teu lugar na família, qual é o teu lugar na existência, você descobrir quem você é. Eu emprestei, eu vou finalizar, e eu não vou dar andamento em tudo que eu preparei aqui de novo, né? Algumas coisas, eu tirei algumas coisas do nosso curso de dons, né? Isso é muito importante, meu Deus do céu, como isso é importante, você saber quem... Agora, como é que é isso aí, pastor? Qual é o ponto da pessoa que sabe quem é, sabe o que tem que fazer? Você pode dizer que é uma pessoa que sabe quem é, sabe qual é o seu lugar, e sabe qual é o teu chamado, o que é que você tem que fazer, quando você pode escrever isso, sentar e escrever isso num papel. Se você não consegue sentar e escrever isso num papel, então você tem o desafio de continuar trabalhando até você descobrir quem você é, o teu lugar e as potencialidades, entender e conhecer as potencialidades que o Espírito Santo já tem colocado na tua vida a vida inteira. Não só os dons espirituais que você recebe no momento que você entrega a vida para Jesus. Todos os depósitos e todas as qualidades que Deus tem dado para você desde a gestação. Quem você é, do jeito que você é, com os temperamentos que você tem, com os seus estilos pessoais, o seu estilo de liderança, o seu estilo de trabalho, os lugares em que você tem prazer de estar, todo esse conjunto de informações que tem a ver com você, com a tua identidade, você precisa descobrir isso. Numa mensagem assim eu não consigo falar tudo o que é necessário. Mas você precisa decidir iniciar um empreendimento de autodescoberta para você saber quem você é. E quando você sabe que eu sou esse tipo de pessoa, e o meu chamado é esse aqui. Como marido, meu desafio é esse. Como pai, meu desafio é esse. Como empresário, até quando eu tinha a empresa lá em São Paulo, como empresário, o meu desafio é esse. Eu tinha uma missão, liderando, cuidando da minha empresa lá em São Paulo. Lutei, passou vários anos, até que eu ouvi do Espírito Santo qual era o meu papel na empresa, porque eu queria abrir mão da empresa para me dedicar integralmente ao ministério. Até que Deus, eu tentei fazer isso, já contei essa história, dei a minha empresa. No final do ano ela voltou para mim de novo, porque a pessoa para quem eu dei estava roubando e me deu o maior problema. Precisei trabalhar quase 8 meses, 9 meses, só para pagar as contas que ele fez. Carro, casa, um monte de coisa. 9 meses para pagar as contas dos outros. Beleza, restaurei a empresa. Aí continuei. Aí eu falei, Deus, eu não quero a empresa, eu quero trabalhar integralmente no ministério. Aí Deus me falou assim, com muita clareza que eu consegui entender. Os teus clientes são o teu campo missionário. Continua. E passa a ver os teus clientes como um dos teus campos missionários. Pronto, definiu. Naquele momento, desse momento para frente, que isso aconteceu no final de 99, começo dos anos 2000. Nos anos 2000, eu continuei trabalhando e pastoreando com alegria e nunca faltava energia para nada, nem para o pastorado, nem para cuidar da empresa. Porque eu me reorganizei, eu tinha um propósito, na igreja eu sabia qual era, mas na empresa também eu sabia quem era e sabia qual era o meu propósito. E cada vez que eu atendia um cliente, eu orava por ele antecipadamente e eu o via como uma ovelha potencialmente da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele é meu campo missionário. Eu não vou apenas atender o cliente, ele é o meu alvo missionário. Quando eu entendi isso, mudou completamente a nossa vida e a nossa relação com a empresa. E a gente não sofria de esgotamento, porque eu sabia quem era e sabia o que eu tinha que fazer. Como eu sabia quem era no ministério, sabia o que eu tinha que fazer no ministério também. Quem é você? Quem é você?
Qual é o teu chamado? Todos os dons que Deus tem depositado na sua vida, como é que você está usando ele para a glória de Deus? Tudo que você é, tudo que recebeu, tudo que você tem, é para a glória de Deus. Não é para você viver a sua vida. Porque depois que a gente entrega a vida para Jesus, a gente não tem mais vida. É Jesus que vive. Capite? É Jesus que vive. Eu já entreguei. Eu não entreguei a minha vida para Jesus, para Ele me abençoar, para eu viver a minha vida como eu quiser. Não, quando você entrega a sua vida, você já não é mais dono dela. Tudo que você é e tudo que você tem pertence a Deus. Ele passa a ser o sócio majoritário da sua empresa, ele passa a ser o mentor da sua família, ele passa a ser mentor e supervisor da tua vida e da tua espiritualidade, ele passa a ser, o Espírito Santo passa a ser o mentor e supervisor do teu chamado. Tudo que está na tua mão tem que glorificar a Jesus. Tem que glorificar a Deus. Amém? Amém. Aí eu finalizo fazendo algumas perguntas que eu vou desenvolver depois ainda com você. Qual é o meu chamado? Você sabe responder isso? O Espírito Santo te inclina para quê? O que mexe com o seu coração e te impulsiona à intercessão? Quais são os seus dons predominantes? Você saberia listar isso? E eu não quero criar um peso sobre você, eu quero te ajudar a descobrir. Eu quero te ajudar a descobrir quais são os seus dons predominantes. O lugar onde você precisa exercer o seu chamado em ministério. Quais são os seus dons predominantes? Dons são graças ou capacidades para servir os outros com pequenas virtudes de Cristo. Quais são seus temperamentos? É você, é o teu perfil, é quem você é. Quais são os seus temperamentos? Você saberia dizer? Eu quero te ajudar com isso, nós podemos ajudar com isso. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, e o conjunto deles também. Melancólico, fleumático, fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico, melancólico, colérico, melancólico, fleumático. É uma bagunça esse negócio. Não sei se você já ouviu esses nomes alguma vez, se isso está confundindo você, fica de boa aí, porque a gente vai ajudar você a descobrir essas coisas. 4. Quais são os seus talentos natos, aqueles que nasceram com você? Os talentos natos que nasceram com você, eles também são para a glória de Deus. Tudo que você é deve servir para a glória de Deus. Em qual ambiente você tem prazer de servir? Em qual ambiente você tem prazer de servir? Não é em todos. Se você tem, às vezes, um dom de ensino, mas o teu ambiente é criança. Você tem um dom de ensino, mas o teu ambiente é idoso. Você tem um dom de ensino, mas o teu ambiente é a rua. Tem um dom de ensino, mas o teu ambiente é adolescente. Você tem o dom de ensino, mas o teu ambiente é jovem. Você tem o dom de ensino, o teu ambiente é com pastores e com liderança. Você tem o dom de ensino, ou seja, você pode ter o mesmo dom, mas o ambiente de serviço vai variar. Graças a Deus. Quais são os teus dons? Uma coisa eu digo para você, meu querido, quando você puder sentar e escrever quem você é, qual é o seu chamado, descrever as potencialidades que Deus tem depositado em você desde o seu nascimento e definir a área em que você tem alegria e prazer de servir, meu amado, você será uma bomba na mão de Deus, no melhor dos sentidos. Você vai explodir de alegria, você vai explodir de realização, você vai explodir de senso de identidade, senso de realização da parte de Deus, senso de ser cidadão do céu. O teu nível de gratidão para com o Senhor vai multiplicar muitas vezes. O teu amor e a paixão pelo Senhor vai multiplicar muitas vezes. Porque nessa caminhada de descoberta, você vai descobrindo o amor de Deus cada vez mais por você.
Você vai identificando como Deus tem tido prazer, paciência, cuidado com a tua vida desde o teu nascimento, até nos momentos de dificuldade, de luta, de sofrimento, de abusos. O Senhor trabalhou para te guardar e te preservar e depois te colocar num caminho de cura de novo. Os teus olhos se abrem e você consegue perceber o que é que Deus tem feito na sua vida. Preste atenção do que esgota a gente. Pendências relacionais do passado, pecados, desorganização ou falta de conhecimento da sua identidade e do seu chamado. Isso esgota qualquer pessoa. Mas quando você sabe dessas coisas, amado, ninguém te segura. Você vai ser o que Deus chamou você para ser. Sabe o que eu sonho? Eu sonho com 100% da igreja Ina de Cornélio, de gente assim. Bombas ambulantes. Águia. Uma igreja feita de águias, de leões, de novilhos, estou pensando nos 4 seres viventes, de homem que reflete a imagem de Jesus, o Filho do homem. Novilho no sentido de força, no sentido de alegria. Os 4 seres viventes, o novilho, a característica é a força e a alegria, e o serviço. Tudo no novilho serve ao homem. Se entrega completamente. Aquele que tem face como homem é o reflexo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem face como águia voa na força do Espírito e voa alto, porque o Senhor o sustenta e leva às alturas conhecimento, revelação, intimidade com a eternidade, nível de espiritualidade alta, revelações, entendimento das alianças. É aquele que tem face como um leão, força, determinação, liderança, ao mesmo tempo doçura com os filhotes. Tem força para destroçar o inimigo, mas quando ele pega o filhote com a boca, ele é gentil, doce com os filhotes. Eu sonho com uma igreja feita de gente que parece Jesus, do jeito que eu quero parecer com Jesus, forte, parecido com Jesus, que voa alto, mas que é forte e doce, tudo como Jesus. Fica de pé, vamos orar.